Salve, salve, alunos e alunas do canal Educação, Ana Júlia de Souza Penha, Manuel Ricardo Cajueiro da Praia, Isabela Ferreira Spanish, Cleverson Santos, Rosângela Conceição, minha amiga, aquele abraço, Gilane Gomes, Alencar Arcênio, Samuel Lopes e os Paulos, Uruçuí, Elisão Veloso e tanta gente linda que acompanha essa aula, também do Inocêncio, também São Francisco do Piauí, abraço carinhoso. Meus amigos e minhas amigas, vamos dar continuidade à nossa aula, está bem? Olha só, agora vamos fazer um teste de fundamentos morais, tá bom? Um teste de fundamentos morais. Como vai ser? Eu vou colocar algumas situações, certo? Que acontecem no cotidiano. Algumas, por mais que pareçam absurdas, elas acontecem sim e vão exigir de você uma postura ética. Vão exigir que você tenha fundamentos morais. Vão exigir que você tenha competências para viver em sociedade. Bom, como eu sei que nem todo mundo tem acesso ao chat do YouTube, porque são turmas, vamos fazer o seguinte, tá bom? Se você concordar, se você puder, você coloca esse emoji aqui do concordo. Se você não concordar, o emoji do discordo. E se você não sabe a resposta, coloca esse emoji, tá bom? Então, aqui vai ser o concordo, não concordo e o não sei, tá bom? São 3 respostas, concordo, não concordo e não sei. Se você conseguir colocar no chat, tudo bem. Se você não tem acesso ao teclado, ao chat, você pode colocar assim no seu caderno, ó. Bota só o número da questão, porque depois você pode pegar essa questão no canal Educação, no portal, e olhar as perguntas. Eu fiz a primeira pergunta, aí você bota, concordo, bota um C, um NC, não concordo, né? Ou um T de talvez. Para cada questão você coloca uma resposta de acordo com o que você pensa que é ético, que é moral, tá bom? Então, o pessoal, por exemplo, do Uruçuí, Elisão Veloso, do Inocêncio, São Francisco do Piauí e outros polos que não têm acesso ao chat, ao teclado, escreve no caderno, coloca a questão e coloca a sua resposta, está bem? Tá certo? E o próprio professor presencial que está acompanhando as turmas, você pode também, professor, certo? Perguntar para a turma, quem concorda? E a turma levanta a mão. Quem não concorda, né? Mão abaixada. E você pergunta, quem não sabe? Aí levanta a mão, quem não sabe, quem não tem ideia do que fazer nesse momento, né? Não sei, eu não tenho ideia do que fazer. Não tenho ideia do que fazer, tá bom? Aí nós vamos interagir, tá certo? Não tenho ideia. Se você que está em casa, não tem acesso ao teclado e quiser compartilhar comigo as suas respostas, aqui está o meu número de WhatsApp. Está bem? Aqui é meu número de WhatsApp. Você pode colocar as respostas nesse número, tá bom? Professor, minhas respostas foram essas e eu lhe dou um retorno, tá bom? Certo? Então, se você não tem acesso ao teclado, não consegue colocar a resposta no YouTube, nem no IPTV, você pode me mandar respostas por esse número, que é o meu número pessoal do professor Marciano. Não se preocupe que eu atendo e respondo todo mundo, tá bom? Tá certo? Vamos começar indignado, não é, Alencar Arcênio? Tá, indignado eu não concordo, tá bom? Muito bem. Vamos começar? Então vem comigo. Primeira situação. Olha só, situação 1. Eva e Cíntia estão fazendo um estágio de verão no escritório de Cristiano. Então, Eva e Cíntia estão fazendo um estágio no escritório de Cristiano. Eva
se saiu um pouco melhor do que Cíntia. Eva saiu isso melhor do que Cíntia. Existia apenas uma vaga na empresa. Porém, Cristiano contratou Cíntia porque a achou mais atraente. Então, olha só. Você concorda, discorda ou não sabe? Qual a situação? Nós temos duas candidatas a um emprego. A Eva saiu-se melhor, mas o cara contratou a outra porque era mais bonita. Concorda, discorda. São Francisco do Piauí, ó, discorda, né? Então, colocar aqui, ó, São Francisco do Piauí. Discorda dessa situação, não é? O mérito, o talento deveria ser muito mais valorizado, muito bem colocado. São Francisco do Piauí. Vamos à segunda situação. Olha só, segunda situação. Por mais absurdo que possa ser, essa situação existe, tá bom? O cachorro de Sara teve 4 filhotes. Então, a Sara decidiu doar os filhotes. Ela conseguiu encontrar um lar para apenas 2 deles. Então, ela matou os outros 2 com pedradas na cabeça. Olha só. O cachorro teve 4 filhotes. Sara conseguiu lar para 2. Os outros 2 que ela não conseguiu lar, ela matou com pedradas na cabeça. Matou os 2 filhotes. 2 ficaram vivos, 2 ficaram mortos. Concorda, discorda? Não sei, ó. São Francisco do Piauí se posicionando, né? Isso aqui é uma questão complicada, é muito errado demais, não é? Maltrata os animais. Na primeira lição, nós temos, na primeira pergunta, a questão do mercado de trabalho. Na segunda, a questão dos direitos dos animais, não é? Vamos agora para a terceira situação. Olha só, vem comigo. Tim pergunta ao seu pai se ele pode chegar tarde porque seus amigos estão dando uma festa. Quando seu pai recusa, Tim bate a porta na cara dele. Ó, relacionamento de pai e filho, né? Pai e filho. Um relacionamento. O que aconteceu? O Tim perguntou para o seu pai se pode chegar tarde porque ele vai a uma festa. O pai disse nem pensar, você não pode chegar tarde. Então, diante da recusa, o Tim bate a porta na cara dele, vai assim mesmo, bate a porta. Quando você bate forte a porta, você está querendo mostrar assim, eu que mando em mim, né? Eu sou o mais forte, não é? Então, concorda, discorda e não sabe. Olha só, São Francisco do Piauí colocou discorda, não é? Exatamente, né, São Francisco do Piauí. Aqui nós temos um problema de comunicação, não é? Comunicação, aliás, um problema de respeito mesmo. O filho deve respeito ao pai, não é? E o pai também, uma certa dose de compreensão da idade do filho, não é? Vamos para a quarta situação. Vamos para a quarta situação, olha só. Na aula de biologia, uma mão humana preservada num pote é passada pela sala. Então, numa aula de biologia, uma mão humana, o professor trouxe uma mão humana dentro de um pote e ele passou pela sala a mão humana, de mão em mão. Que situação, hein? São Francisco colocou que discorda. Tem uma questão aqui de bioética, né? É ético eu utilizar uma mão humana para explicar sobre o corpo humano, sendo que nós já temos outras formas de estudar o corpo humano, né? São Francisco colocou que não concorda com essa situação. A questão de bioética é uma questão
que marcava muitos nazistas. Muitos nazistas mesmo marcavam essa situação, o nazismo, né? O nazismo, ele ficou marcado também por experimentos médicos. A grande questão da medicina atual, da bioética, é com relação também aos experimentos médicos nazistas. Se os resultados alcançados pelos nazistas deveriam ser aceitos. Por quê? Porque o que o nazista fazia? Ele pegava uma pessoa, cortava o braço da pessoa e colocava o braço amputado noutra pessoa para sentir a reação. E aí eles olhavam o resultado. E assim por diante. As conclusões desses estudos nazistas são conclusões interessantes, mas eticamente não são aceitáveis. Por quê? Porque eles usaram seres humanos como cobaias e sem o consentimento deles. Nós temos aqui na sala nós temos Dom Inocêncio também não concorda, Dom Inocêncio não concorda, Dom Inocêncio. E nós temos também alguns alunos que já discordam. Olha que interessante, que bacana. Né, ó? Tem alunos que dizem que sim, pode sim ter uma mão humana passar pela sala num pote, né? Dom Inocêncio, tanto tem gente que concorda como discorda. Muito bem, muito bom, né? Já temos o primeiro conflito social, ó. Ó, vou até marcar aqui, ó. Na resposta 4, o primeiro conflito que há. As 3 primeiras foram muito tranquilas. Chegou na 4, já teve discordância. Isso é bom. É bom surgir discordância. Teve gente de São Francisco que concordou. E teve gente de Dom Inocêncio que concordou. Uma questão de bioética. Para alguns é um absurdo. Para outros nem tanto. Ó. Perceberam como há diferenças? Vamos para a situação 5. Dan aumenta o volume da TV assim que seu pai começa a falar sobre algum assunto. Né? Tem jovem que é assim, né? O pai começa a falar, ele está falando de novo, ai meu Deus do céu, ele está falando de novo, e aí? Concorda com a posição do Dan? Sim ou não, não é? Concorda ou não concorda? Ele aumenta o volume da TV assim que o pai começa a falar sobre um assunto. Ó. Nós temos aqui um conflito, mais uma vez, entre pai e filho. Um conflito, olha só, São Francisco, metade concorda e metade não concorda. Muito bem, ó. Temos discordâncias. Ó. Mais uma questão, cada pessoa tem sua experiência pessoal. Professor, mas aquele que concordou, ele aumentou o volume quando o pai fala, isso é uma falta de respeito. Só quem vive a experiência que sabe. Para alguns, a convivência com o pai é complicada por algumas questões que eu não vou discutir agora, mas tem que ser respeitado. Não é consenso, perceberam? Não é consenso. Muito bem, vamos para a situação 6. Tá ficando bom. Turma discordando. Vamos lá. Agora eu quero ver a postura de vocês, ó. Aqui é um caso complexo. O Adam e a Bela estão namorando há 3 anos. Adam e Bela namoram há 3 anos. São 15 situações, viu? O Adam, ele não quer ter filhos. Ele não quer. Pelo menos no momento ele não quer ter filhos. O Adam não quer. É um desejo dele, ó. Uma vontade dele não ter filhos. Mas a Bela quer ter filhos. E o que é que a Bela faz? Eles já estão tendo uma vida sexual, eles já têm vida sexual. Os dois. A Bela diz para o Adam que está tomando contraceptivos, porém ela não está.
E agora? E agora? O Adam e a Bela estão namorando, têm uma vida sexual ativa. O Adam não quer ter filhos, a Bela quer ter filhos. Bela diz assim, não me preocupe não, porque eu respeito sua vontade, eu estou tomando aqui a pílula, né, estou tomando contraceptivos. Porém, ela está mentindo, ela não está. Ela não está e estão tendo vida sexual e há uma possibilidade de ter filhos porque ela não está se cuidando, não é? Aqui é uma questão de bioética, uma questão de religião, porque as religiões, né, elas condenam os contraceptivos, algumas, condenam, não é? O filho é a vontade de Deus, não a vontade humana. Olha só, São Francisco do Piauí, eu acho que os homens, a maioria, foi que escreveu, né? Deve ter a maioria de homem. Não é, gente? Por quê? Porque aqui é uma traição, né? Aqui é uma traição. Traição não é só por causa de, um namorado ficou com outra pessoa. A traição aqui na questão do planejamento do casal, né? O casal deveria esperar para ter filhos e a Eva está traindo o Adão no sentido de que ela não está tomando contraceptivos porque ela quer engravidar mesmo contra a vontade do marido. Aí já pensou se ela engravida e o Adão não quer. A gente pode entrar numa outra questão que é a questão do aborto. O Adão diz, você tem que abortar, porque eu não queria ter esse filho, não sou preparado para ser pai. E ela, não, eu vou ter um filho mesmo assim, não, você vai abortar. Olha a confusão que gerou, não é? Aí, mais uma vez, entra a religião, dizendo aborte. Mas o filho não era desejado. E agora, hein? Vamos para a situação 7. Bom, aqui mais um relacionamento entre mãe e filha, né? Eu quero que vocês analisem a situação 7 profundamente, tá bom? Profundamente. A Tina, ela tem uma mãe doente e ela prometeu à sua mãe que estava doente, já numa fase terminal, a mãe dela já estava condenada à morte, desenganada pelos médicos. A Tina prometeu à mãe que, olha mãe, quando você morrer, eu vou visitar o seu túmulo todos os meses. Todos os meses eu vou visitar o seu túmulo. Aí a mãe dela morre, porém Tina disse, olha, é tão difícil achar tempo para ir para o cemitério e visitar o túmulo. Eu vou visitar só uma vez por ano. E a visita acaba sendo apenas uma vez por ano. Ela prometeu visitar todos os meses. Depois, diante da dificuldade, ela acabou visitando apenas uma vez por ano. Turma, muito cuidado com as promessas, viu? Muito cuidado quando você dá a sua palavra para alguém. Mas vamos lá. Quero ver aí. Quero ver a resposta. São Francisco do Inocêncio. Os povos acompanhando. Pela demora, eu acho que já tem aí divisões, não é? Gente que concorda, gente que discorda da situação, não é? Ela prometeu à sua mãe doente que ia visitar o túmulo. Quando a mãe morreu, ela não cumpriu a promessa. O túmulo ia ser visitado todo mês. Acabou sendo visitado uma vez por ano somente, não é? Meu filho, é uma situação difícil, complicada. Coloque no seu caderno aí a resposta, faça a numeração, coloque no caderno, aqui no caso é a 7, né? Coloque a 7, coloque a resposta. Vamos seguir adiante, hein? Vamos seguir adiante. Situação 8. Olha só. Situação 8, ela também é complicada, tá certo? Fala também, entra também na questão religiosa. Vem comigo. Uma padaria cujo dono é cristão, ela a padaria, certo? Ela recusou fazer um serviço. Ela se recusa a decorar um bolo com letras de chocolate que carrega uma mensagem apoiando o movimento LGBTQIA+. Então, o dono da padaria é cristão e ele recusou a decorar um bolo com a mensagem de apoio ao movimento LGBTQI+, né? Turma, LGBTQI+, QIA+, o L quer dizer lésbicas. O G quer dizer
gays. Esse aqui é um novo termo utilizado na atualidade, né? Antigamente chamava-se de, me lembro bem, que era GLS. Depois passou para LGBT. E agora é LGBTQI+, porque é uma sigla que ela é mais inclusiva, não é? Bom, São Francisco disse que não concorda. Acha que o dono da padaria tem sim que fazer o bolo, né? Aqui estamos falando de consciência, né? Consciência. A consciência do dono da padaria, a consciência religiosa dele diz que não. Que para algumas religiões, infelizmente, digo, a opção sexual pode ser um pecado. Mas vamos lá, ó. São Francisco diz que não. O dono tem que decorar as letras de chocolate com uma mensagem porque é o trabalho dele e ele está vendendo o serviço, não é? Muito bem. Ó, L de lésbicas, G de gays, o B, bissexuais, o T, transgênero, depois vocês procuram, certo? Pela internet, nos livros, o que é transgênero, tá bom? O que é de queer, intersexo, o I, assexual, o A, e outras identidades de gênero, o mais, né? Então, seria uma forma mais abrangente desse público se organizar em termos de orientação religiosa, tá bom? Nas aulas de ensino religioso, no ensino médio, no primeira série, a gente abordava uma aula inteira esse assunto, não é? Talvez a gente consiga colocar esse assunto mais para frente na opção consciência de gênero, tá bom? Vamos para a situação 9, mais tranquila, não é? O treinador de futebol de John decide que todos no time devem usar chuteiras pretas. Porém, no dia da partida, John apareceu usando uma chuteira branca. Aqui é para relaxar, não é? O treinador disse que o time devia usar chuteira preta. Aí o John, no dia do jogo, aparece com chuteira branca. Concorda, discorda, não sabe, né? É um direito dele, portanto, contanto que ele jogue, usar a chuteira branca, não, ele tem que respeitar o acordo. Esse fato dele usar a chuteira branca vai prejudicar o rendimento do time, dos colegas. Então, você concorda, discorda ou não sabe responder, ó. São Francisco discorda, mais uma vez, né? Perdão. O John deveria respeitar a regra e ir com a chuteira combinada, não é? Coloque aí no seu caderno, coloque aí, certo? Nos seus escritos de projeto de vida, a sua resposta, né? Discorda, não é? Deve-se respeitar os acordos. A chuteira, começa pela chuteira branca, depois você começa a desrespeitar ordens táticas e assim por diante, né? Respeitar os acordos é importante. Situação 10. Essa situação 10 é muito complexa e ela acontece mesmo, viu? Não fique pensando que essa situação nunca vai acontecer. Ela é mais comum do que você imagina, a situação 10, tá? Da Alice e da Mia. Você vai conviver com pessoas que nem a Mia. Vem comigo, ó. Alice e Mia trabalham juntas. Então, elas trabalham na mesma empresa. Um dia, a Mia precisou que alguém cobrisse sua falta no trabalho. A Mia ia faltar ao trabalho, então ela precisava de alguém para fazer o serviço dela, cobrisse a sua falta. Alice, ela se ofereceu e disse, olha, meu gesto aqui é sem compromisso. Ou seja, a Alice falou, olha, eu vou te ajudar, não se preocupe não, tá? É sem compromisso, vou ajudar só porque você precisa. Ou seja, quando ela falou que era sem compromisso, a Alice passou a seguinte mensagem para Mia, você não precisa fazer o mesmo por mim, não obriga retorno. Olha só, elas trabalham juntas,
A Mia precisou de alguém para cobrir sua falta. A Lise se ofereceu e afirmou que o gesto era sem compromisso, que a Mia não precisava retribuir. Algum tempo depois, a Alice precisou de alguém para cobrir sua falta no trabalho. Então, a Alice, algum tempo depois, passou pela mesma situação da Mia. Alguém para cobrir a minha falta no trabalho. Então, o que a Alice pensou? Ela procurou a Mia e disse, Mia, você pode cobrir a minha falta no trabalho? A Mia disse, não, porque você te disse naquele dia que era sem compromisso. O combinado foi esse, você me ajudava e eu não precisava ajudar você. E agora, você concorda, discorda ou não sabe da posição da Mia? Você concorda, discorda ou não? A Mia está certa. De fato, o combinado era sem compromisso. E agora? O que você acha? Vamos lá. Dom Inocêncio discorda. Por quê, né? Dom Inocêncio fala que nós devemos uns aos outros, não é, Dom Inocêncio? É um dever nosso. É um dever de cada um de nós ajudar o outro, não é? São Francisco do Piauí diz que está dividido. Ó. Fala assim, a Mia, ela apenas, né, ela cumpriu o combinado, disse que não precisava retribuir e não retribuiu. A outra turma disse, não, pô, moralmente, a Mia precisava retribuir. Olha só, gente, essa situação aqui, 10, vocês vão encontrar muita gente na empresa onde vocês forem trabalhar, muita gente que é Alice e muita gente que é Mia. Muito cuidado, certo? Com as conversas, com os combinados, com as promessas no ambiente de trabalho, tá bom? Muito cuidado mesmo. O ambiente de trabalho é um ambiente muito delicado, tá? Situação 11. Essa situação 11 vai dar problema aí no chat. Vai dar problema, porque é os patriotas. Bom, a Ana, ela herdou uma bandeira do Brasil quando seu pai morreu. Ana nunca usou essa bandeira. Ela herdou uma bandeira do Brasil quando o pai morreu e ela nunca usou essa bandeira. Um dia, quando estava limpando a casa, Ana percebeu que estava sem panos de chão. Então, Ana usou a bandeira do Brasil como pano de chão para limpar a casa. E agora? E agora, gente? Olha só! Dom Inocêncio de cara, né? Disse, não, que absurdo! Dom Inocêncio disse, não, que é isso? Que é isso? Bandeira do Brasil para limpar o chão da casa. São Francisco, não é? Gente, a bandeira é um símbolo que representa muito, que vale muito para muita gente. Né? Muito. Para muitos. Quando você desrespeita um símbolo, você está desrespeitando milhares, milhões de pessoas. Da mesma forma como a cruz, não é? Ou uma cruz símbolo do cristianismo. Se alguém agredir a cruz, ou quando alguém tenta destruir uma imagem de devoção de um católico. Para você evangélico, essa imagem não significa nada, mas para o católico significa muito. Então, respeite os símbolos, não é? Então, muito bem colocado, Dom Inocêncio e São Francisco do Piauí, certo? A bandeira do Brasil é um símbolo para muita gente, um símbolo de valor. E deve sim ser respeitada. Você pode não ser patriota. Não ter essa questão, eu sou patriota, Brasil acima de tudo, mas você deve respeitar os símbolos da pátria. Muito bem colocado aí, né? Respeitar os símbolos, tá bom? Vamos lá!
Situação 12. Essa situação 12, alguns vão rir aí na sala, porque alguns fazem isso aí. Será? Tô brincando, viu? Vamos lá, ó. Turma, o Roberto e a Pamela, eles são irmãos, tá bom? São irmãos. O Roberto, ele recebeu R$100 do seu pai para dividir o dinheiro com sua irmã. Então, o pai do Roberto deu R$100 para o Roberto e disse, olha, você divide, certo, o dinheiro com sua irmã da forma que você quiser. O Roberto, então, dividiu da forma que ele quis. Ele deu R$1 para a Pamela e ficou com os outros 99. Percebe, então? Olha só. Isso aqui é uma situação que repete muito, gente, tá? Que é a questão do como eu entendo a regra. Como eu entendo a regra. Como eu entendo a lei. É por isso que tem um poder judiciário no Brasil, para julgar a lei, porque as pessoas podem entender a lei de forma diferente. Então, olha só, São Francisco e Dom Inocêncio colocaram que discordam. Né? Colocaram assim, discordamos. A divisão deveria ser justa. Só que o problema é que o pai disse para ele dividir da forma como ele quisesse. O pai da liberdade, moralmente falando, deveria ser 50 para cada um, moralmente. Mas guardem essa frase, ó. Mas nem todos cumprem seu dever. Nem todo mundo cumpre seu dever moral. É por isso que existem as leis. Porque nem todo mundo cumpre o seu dever. Como Roberto, tem muita gente nesse mundo, viu? Muita gente mesmo. Vocês vão conviver com muitos Robertos na vida. Tá terminando, faltam 3. Situação 13. Aqui é muito comum também. Ó, a Júlia, ela namorava o Carlos. E acabaram o namoro. Quando acabou o namoro entre Júlia e Carlos, a Júlia pediu aos seus amigos para não se relacionarem mais com o Carlos. Ó, parar de encontrar o Carlos, porque ele atraiu com outras mulheres. Então, a Júlia disse, né? Olha, gente, vocês não tenham contato com o Carlos, porque o Carlos, certo? Ele me traiu com outras mulheres. Olha, o Alencar Sênior colocou aqui na relação, isso, na situação 12, né, Alencar? Discorda, vou colocar o nome do Alencar aqui. Então a Júlia disse, olha, gente, o Carlos foi sacana comigo e eu queria que vocês não tivessem mais contato com ele. Só que 3 semanas depois, a Melissa, amiga da Júlia, começou a sair com o Carlos. Ela pediu, certo? E a Melissa foi assim mesmo. E a Melissa sabe que o Carlos costuma trair as namoradas com outras mulheres e a Melissa foi assim mesmo. E agora? Olha só, Dom Inocêncio discorda, né? Que a atitude do Carlos é a atitude da Melissa, né? A Melissa tem uma atitude errada. Um pedido da amiga ela não levou em consideração, não é? Não levou em consideração o pedido da amiga. Discorda, né? Da Melissa, tá bom? Vamos lá. Seguindo adiante. Olha só. Situação 14. Tá chegando ao fim. Essa daqui também é comum. O Eduardo, ele tá lendo uma notícia na internet. Aí ele bota um comentário na notícia. Tá aqui a notícia, né?
A notícia está aqui, aí tem aquelas caixas de comentários, né? Aí ele colocou um comentário. Porém, alguém, um hater, né? Alguém respondeu ao Eduardo de modo ofensivo. Eduardo, que não leva desaforo para casa, fica horas discutindo com o hater, que são pessoas que postam comentários de ódio na internet. E por causa disso, não fez a tarefa de casa da escola. E agora, com relação a Eduardo, ele está certo, concorda, discorda ou não sabe? Ele não fez a tarefa porque ele ficou o tempo todo discutindo com o hater sobre um comentário na internet do próprio Eduardo. E agora, hein? Concorda, não sabe? Vamos lá! Seguindo adiante, Dom Inocêncio discorda, né? Ó, discorda, né, gente? Você perdeu o seu tempo. Perdeu o seu tempo discutindo com o hater e você não fez o seu dever, sua obrigação, não é? Aí você vai ser cobrado. Aí a pergunta no início da aula, não é? Você vai ser cobrado. Qual vai ser a sua reação ao ser cobrado? E para encerrar, situação 15. Situação 15. Um casal assiste um documentário na TV sobre as comidas exóticas da África e do Extremo Oriente. Comidas exóticas. Na semana seguinte, eles servem carne de cachorro para seus filhos. Eles assistiram um documentário na TV sobre comidas exóticas e aí na semana seguinte eles se empolgam e oferecem a comida exótica para... Dom Inocêncio e Alencar na hora discorda, né? Dom Inocêncio e o Alencar discordaram na hora, gente. Na hora, né? Não é possível. O casal, mas existem não com esses... isso é um extremo, não é? Mas existem pessoas que se deixam influenciar pela mídia e fazem coisas que a gente nem pode imaginar tão absurdas, tá bom? E então, turma, essa foi a nossa última situação, teste de fundamentos morais. Você vai o quê? Você vai em casa contar quantas vezes você discordou. O discordar aí, ele está certo, discordar aí, ele vai lhe dar o seu nível de fundamento moral e, às vezes que você concordou, pensar por que você concordou com aquela situação, os motivos que levaram a concordar, tá bom? Esse teste serve para a gente pensar sobre a vida, nossas escolhas e, se você marcou muito discordo, é sinal de que você, no fundo, tem fundamentos morais bem, certo? Bem fundamentados, né? bem solicitados. Vamos conversar. Então, foi fácil responder as perguntas? Vocês que fizeram a votação na sala, que o professor fez votação na sala para saber se concordava ou discordava, você ficou surpreso com a resposta de alguns colegas naquelas perguntas que houve discordância. Aqui, por exemplo, a última foi da Alice e da Mia. Nessa que teve discordância. Você ficou surpreso ou surpresa com a resposta de algum colega seu? Você imaginava que ele fosse marcar concordo e ele marcou discordo, ou o contrário, que ele ia marcar discordo e marcou concordo? Ficou surpreso? Então, você percebeu que nós convivemos em sociedade com pessoas diferentes, também em termos de fundamentos morais. Olha aqui essa foto. Ó. Olha aqui essa foto. Pandemia. A ciência pediu usar máscaras para não propagar o vírus. Algumas pessoas atenderam, pensando no próximo, na coletividade,
elas fizeram o seu dever. E ainda fazem, de usar a máscara. Eu ainda uso a máscara até hoje. Às vezes eu estou na minha igreja, só eu estou de máscara na minha igreja. Eu e aí 3 ou 4 pessoas. O resto está tudo sem máscara. Ana Lívia, Luiz Felipe, por responderem as questões do Inocêncio. Um abraço carinhoso. Muito obrigado, Ana Lívia e Luiz Felipe, que é o nome do meu filho, por responderem as questões. Muito obrigado, viu? Carinhoso abraço a vocês. Só que nem todo mundo cumpre o seu dever, ó. Nem todos cumprem o dever. Só que é um problema. Nós temos na sociedade pessoas que cumprem o dever e pessoas que não cumprem. E elas dividem o mesmo espaço. O que fazer, pelo amor de Deus? Todo mundo tem que usar máscara. Alguns não querem usar. E é desculpa para cá, desculpa para lá. Tem que vacinar e alguns não querem vacinar. O que acontece, gente? Nem todo mundo cumpre o seu dever. Quando as pessoas não cumprem seu dever, a sociedade precisa criar leis. Lei aqui na Prefeitura Municipal de Boa Vista do Buricá, e agora eu não sei de que estado é essa prefeitura, tá bom? A Prefeitura de Boa Vista do Buricá, ela esperou que as pessoas cumprissem seu dever de usar máscara. Como ela viu que as pessoas não iam cumprir o dever, Decreto Municipal 037-220, uso de máscaras é obrigatório. Quando a pessoa humana não cumpre o dever, precisamos criar leis. Gente, o dever, ele se torna uma lei quando é preciso. E essas leis, elas vão regular a vida em sociedade. O que é uma lei? Uma lei, gente, é um documento escrito por uma autoridade competente que veicula normas jurídicas. O que é uma norma jurídica? Olha só, vem comigo. Turma. Norma jurídica é um imperativo. O que é um imperativo? Verbo no imperativo. Faça. Coma. Olhe. O verbo imperativo é porque está mandando. Manda o quê? Manda que as pessoas ajam de um jeito. Está mandando. Nessa foto aqui, a ciência orientou as pessoas. Aqui foi uma orientação. Orientou. Usem máscara. Algumas pessoas não cumpriram seu dever. Quando as pessoas não cumprem o seu dever, aí elas têm que ser obrigadas. Aí não é mais recomendável usar máscaras. Aí o verbo é imperativo, ó. Use máscaras. Conduta. Mais uma lei, além de mandar, ela, coage os sujeitos. O que é uma coação? Ela obriga. Uma lei, ela não só manda, não. Porque a minha mãe pode mandar eu limpar o banheiro e eu não limpar. A lei, ela obriga. Te pega pelo braço e vai lá, faça, bote a máscara. Se comporte da forma que a sociedade espera e deseja. Se a pessoa não obedecer à lei, ela comete um crime e ela está passiva de uma punição. Então, olha só, nós devemos cumprir o nosso dever. Nesse slide, quando não cumprimos o dever se torna uma lei.
A lei, ela manda, ela te obriga a agir do jeito certo. Se você não age do jeito certo, você comete um crime. Muito cuidado com as leis. Tá, jovem que me assiste? Muito cuidado com as leis. Elas não estão orientando, seria bom. Elas estão mandando, estão obrigando. Se você não fizer, você vai pagar por esse crime. Muito cuidado, tá bom? Turma, a lei, ela é aprovada pelo legislativo, que são os deputados, senadores, no nível estadual, o deputado estadual, no nível municipal, o vereador da sociedade. O legislativo, ele cria e aprova as leis. O executivo, ou seja, o presidente, o governador e o prefeito, eles têm que executar as leis. Executar. Obedecer e aplicar a lei. E o Poder Judiciário, ele julga as leis. Professor, para que Poder Judiciário? Olha aqui, Para que Poder Judiciário? A situação 12. Como eu entendo a lei? O pai do Roberto disse para ele dividir o dinheiro da forma como ele quisesse. É a lei. Aqui é uma lei, Vamos supor que é uma lei. Aqui é a lei, A lei diz que o Roberto tem que dividir o dinheiro da forma como ele quiser. Aí temos aqui o fato, O Roberto deu apenas R$1 para a Pâmela e ficou com 99. A Pâmela, o que ela vai fazer? Ela vai recorrer ao Poder Judiciário. Por quê? Porque no entender da Pâmela, o Roberto entendeu a lei do modo como ele quis. E que, na verdade, a divisão era para ser 50-50. Aí a Pâmela aciona o Poder Judiciário e diz, olha, eu estou aqui para buscar os meus direitos. Porque eu tenho direito a R$50 desses 100 e o Roberto me deu só R$1. Aí, o juiz vai julgar a situação. O juiz, ele vai julgar. O que ele vai fazer? Ele vai ler a lei, vai analisar o fato e vai dar um veredito. Uma decisão. Que pode ser favorável ou não para a Pâmela. Pode ser que o juiz diga, olha, Pâmela, você não tem razão em reclamar, porque a lei é clara. Lex dura lex. Lei dura lei. Ele dividiria o dinheiro da forma como ele quis e ele dividiu o dinheiro da forma como ele quis. Ele cumpriu a lei. Aí ele diz, olha, o Roberto tem razão, você não tem razão, Pâmela. Mas o juiz também pode dizer, apesar da lei dizer isso, ficou subentendido que a vontade do pai era que, pelo menos, a Pâmela recebesse um pouco mais. 30, 40 ou 50? Então o juiz pode dar o ganho de causa para a Pâmela. A Pâmela merece receber 50%. Roberto, passe mais 49% para ela. Gente, o Poder Judiciário está aqui para isso. Ele é o nosso último recurso. É ele quem julga as leis. Quando você tem um direito seu desrespeitado, quem vai lhe assegurar o seu direito é o Poder Judiciário, que talvez seja o poder mais importante da República. Porque você pode muito bem, eu tenho direito a isso e não foi cumprido. Aí você vai lá na Câmara Municipal e a Câmara não está nem aí para você. O que eu posso fazer? Se o teu pai não te deu R$50, Pâmela, o que eu posso fazer? Aí você vai lá no prefeito e diz,
Prefeito, o Roberto roubou R$49 mil. Prefeito, o que eu posso fazer? Eu não posso fazer nada. Eu não mando na cidade. Percebe, então? Aí, você vai recorrer para o judiciário. Aí o juiz diz, olha, eu vou analisar o caso. Por isso, gente, turma, olha para mim aqui, turma. Respeitem o Poder Judiciário. Respeitem o Supremo Tribunal Federal. O STF é o guardião da democracia. Cada um daqueles ministros, eles devem ser respeitados como se respeita o presidente. Não caiam na armadilha de desrespeitar um ministro do STF. Você vai estar desrespeitando, zombando e atacando um poder da República. Você ameaçar um ministro do STF é o mesmo que ameaçar o presidente da República. O juiz da sua cidade é o mesmo que ameaçar o prefeito. Então, respeitem os poderes. A democracia nem sempre é justa, mas é o melhor modelo que nós temos até hoje comprovado. O legislativo, deputados, senadores e vereadores criam e aprovam leis. O executivo, presidente, governador e prefeito obedecem e cumprem as leis. O judiciário, Supremo Tribunal Federal de Justiça, juiz federal, juiz de comarca, eles julgam as leis. É uma harmonia entre os poderes. Não podemos quebrar essa harmonia. Nem sempre será favorável para nós a democracia, mas ela tem que ser respeitada. Volta lá para o Senhor das Moscas. Talvez o Ralph não fosse o melhor líder, mas o Jack, pelo bem de todos, ele precisa obedecer àquela liderança que foi eleita. A vida em sociedade, gente, é difícil. É difícil mesmo. E para você viver bem em sociedade, você tem que ser um sujeito ético. Um sujeito que possui um comportamento compatível com a vida em sociedade. Então, querido aluno, querida aluna, o sujeito ético é um sujeito que sabe agir corretamente em determinada situação. Por exemplo, nessa situação 2, do sujeito ético, um pai de família desempregado, com vários filhos pequenos, e a esposa doente, ele recebe uma oferta de emprego que exige que ele seja desonesto e cometa irregularidades que beneficiem seu patrão. Ele está desempregado, filhos pequenos, mulher doente, sem dinheiro. Aparece o emprego, só que o emprego diz, você vai precisar fazer algumas coisas que são crimes. Ele sabe que o trabalho vai lhe dar dinheiro suficiente para ele alimentar os filhos e pagar o tratamento da esposa. E agora? Como ele deve agir? Ele deve aceitar o emprego, mesmo sabendo que vai cometer crimes? Ou ele deve recusar e ver os filhos com fome e a mulher morrendo? Como agiria o sujeito ético? Fica a resposta para vocês. Jogada para vocês, tá bom? Depois em casa vocês leem essas características do sujeito ético e vamos para a tarefa de casa, tá bom? Nossa tarefa de casa, certo? Você vai virar a folha, você vai colocar para casa e você vai depois, certo? Eu vou apresentá-los agora. Depois, quando esse material estiver disponível no portal do Canal Educação, você vai responder no seu caderno de projeto de vida, tá bom? Ele vai lhe dar uma base interessante sobre valores e profissões. Ubuntu. Ubuntu é uma filosofia africana que nutre o conceito de humanidade em sua essência. Ubuntu é uma filosofia africana que fala sobre a essência da humanidade.
trata da importância da aliança e do relacionamento entre as pessoas. Ou seja, eu sou porque nós somos. Vida e sociedade. Eu dependo de você, você depende de mim, você depende de mim, nós dependemos uns dos outros. Uma sociedade sustentada pelos pilares do respeito e da solidariedade é a essência do Ubuntu. A pessoa que tem Ubuntu, ela tem consciência de que é afetada quando seus semelhantes são diminuídos e oprimidos. Uma pessoa, certo, que ela vive essa filosofia, Ubuntu, ela, inclusive, ela se solidariza com os que são oprimidos. As pessoas devem saber que o mundo não é uma ilha. Eu sou porque somos. Ou seja, eu sou humano porque eu cuido dos outros seres humanos. Então ele fala que a vida em sociedade é uma vida de cuidado. Cuidarmos uns dos outros. A pergunta é, para você fazer em casa, tá bom? No fundo, esse fundamento tradicional africano, ele articula um respeito básico pelos outros, tendo em vista um mundo melhor. Agora, a pergunta é, em se tratando da reflexão sobre o seu projeto pessoal de vida, preencha o quadro abaixo com seus sonhos e os valores a serem cultivados para alcançar esses sonhos. Então, o que você vai fazer, aluno? Ó, você vai colocar para ele aqui, meu sonho é um dos sonhos. Meu sonho é ser médico. O que eu preciso cultivar na minha vida para ser um bom médico? Por exemplo, eu tenho que ter disciplina logo na faculdade, porque a vida de estudos de um médico é muito estudo, muito conhecimento, muito conteúdo. Preciso ter responsabilidade. Profissionalismo, por exemplo, e etc. Você vai pensar no seu sonho e você vai escrever os valores que você tem que cultivar para viver bem o seu sonho. Essa é a nossa tarefa de casa de hoje, tá bom? Ah, mas eu não sei o que eu quero ser quando crescer. Não tem problema, eu passo um sonho, eu quero viajar, eu quero ficar rico. O importante é que você coloque o sonho e os valores, tá bom? Essas são as nossas referências da nossa aula de hoje. Aqui nós temos nossa revisão. Hoje conversamos sobre indivíduo, conversamos sobre sociedade, que o indivíduo nasce na sociedade e a sociedade é formada por indivíduos. Conversamos sobre deontologia, a teoria do dever. Aprendemos que nem todo mundo cumpre o seu dever, por isso, por nem todo mundo cumprir o seu dever, o Estado, a sociedade precisa criar leis. A lei não orienta mais, a lei manda. A lei obriga você a fazer o que é correto, né? Aqui, o dever aconselha você a agir correto. A lei manda e te obriga a agir corretamente. Sujeito ético possui um comportamento compatível com a vida em sociedade, tá bom? E em nossa próxima aula, gente, vamos falar mais um pouco sobre a liberdade individual, direitos, deveres e cidadania, nessa nossa caminhada rumo ao nosso projeto de vida, tá bom? Querido aluno, querida aluna, um abraço carinhoso! Até a próxima aula! Salve, salve! Tchau!